Fábio Vilas Boas, que agora é pré-candidato a deputado federal. Ele é doutor formado em cardiologia e você pode acompanhar através do YouTube, nosso canal no YouTube, Portal V Notícias, e também pelo nosso Instagram, Portal V Notícias também. Doutor, né? O governador da Bahia ele chegou a fazer duras críticas ao governo Bolsonaro em relação à pandemia, né? A atitude do presidente Jair Bolsonaro em relação à pandemia. Como é que foi essa relação entre essas duas frentes, né? O governo estadual e o federal? O governo do estado, assim como da Bahia, assim como os demais governadores de todo o país, foram uma frente de resistência às ah, condutas propostas inadequadas pelo presidente da República. Postura negacionista dele, anti-vacina, favorável à morte das pessoas através de um esquema de imunização em rebanho, foram adequadamente combatidas pelos governadores e pelos secretários. É lamentável que aquele que foi eleito para ser o nosso líder e o defensor do nosso povo tenha se voltado contra ele. O governo federal chegou a repassar alguns bilhões de reais aqui para a Bahia no início de 2021, mas se eu não me engano foram 67 bilhões aqui, só para aqui para a Bahia. Alguns dados mostram isso, né? O senhor acha que as iniciativas do governo em relação à pandemia para ajuda aos estados e aqui para a Bahia foram iniciativas que estiveram à altura das necessidades dos estados? Esse número de 67 não corresponde ao número que veio para a Bahia. Talvez esse tenha sido o número para o Brasil inteiro. Sim. De fato, no começo da pandemia, houve uma transferência de recursos no segundo semestre para todo o Brasil. Foi uma transferência feita sem critério, simplesmente pegou-se duas vezes o teto de 2 meses, do teto mensal de cada município, se deu uma suplementação. Naquele ano, ao invés de ter 12 meses, teve 14 meses de repasse do Ministério, feito de forma, como eu disse, sem critério, e isso resultou em municípios que não tinham sequer hospital, receberam recursos para combater Covid dentro da média e alta complexidade, do MAC. E acabaram sem ter onde gastar o dinheiro, criando dificuldade para os prefeitos. Mas, pelo menos em 2020, houve transferência de recursos. Em 2021, não houve. Em 2021, os estados e os municípios foram abandonados pelo Ministério da Saúde. Os repasses de manutenção de leitos de UTI foram cortados drasticamente, assim como não houve suplementação para outros gastos, como a aquisição de testes diagnósticos, remoção aérea, remoção terrestre em UTI, aquisição de medicamentos. Foram todos mantidos pelos municípios e pelos estados. O governo federal simplesmente abandonou o financiamento da Covid. Aqui em Salvador, a gente conseguiu observar uma sinergia entre a prefeitura da cidade e o governo do estado no enfrentamento à pandemia. Como é que foi essa relação e rendeu bons frutos? Com uma compreensão de que um momento de absoluta exceção, como foi a pandemia, era fundamental que houvesse união, não apenas entre a Prefeitura Municipal de Salvador, mas todas as 417 prefeituras da Bahia. Não houve sequer um prefeito que tivesse se oposto a esse trabalho, não houve prefeito que se opusesse à liderança central do governador na condução do processo. Portanto, eu digo e repito, já disse várias vezes, a Bahia deu um exemplo de civilidade na condução da pandemia. Houve algumas situações
na sua forma de se posicionar nas redes sociais, né? Um caso muito falado foi em que o senhor trouxe um comentário sobre a cantora Ivete Sangalo, né? Cobrando ela que se posicionasse sobre questões sociais. E o senhor chegou a se desculpar da forma como o senhor falou, e falou que o comentário foi relacionado aos artistas para que eles se posicionassem sobre a pandemia. O senhor acredita que os artistas eles têm o poder de propagar discursos? Acredita que a classe artística tem como, pode mais incentivar a população mais do que a classe pública? Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu entendo que a imprensa teve um papel de salvar vidas maior do que todos os leitos de UTI que a gente abriu. Porque a nossa capacidade de mudar o comportamento da população, botar máscara, lavar as mãos, distanciar-se socialmente, aprender a tossir, aprender a espirrar, isso tudo só foi possível graças à massificação da informação de forma repetida pela imprensa. A imprensa foi fundamental no combate à pandemia na Bahia e no Brasil. Só que depois de um determinado momento nós começamos a enxergar que havia um segmento de cidadãos que não se submetia às diretrizes de convívio social. A gente via jovens indo para festas clandestinas, fora das cidades, em sítios, em fazendas, em subsolos, em garagens, escondidos, desafiando a ordem geral de distanciar-se. Em plena pandemia, nós tivemos milhares de casos relatados dessas festas comandadas por jovens. E é natural do jovem não submeter-se ao status, à ordem estabelecida. O jovem tem a característica de rebelar-se. Então, nós queríamos, naquele momento, buscar interlocutores, buscar pessoas que conseguissem comunicar-se com esse jovem. Então, um ídolo do jovem, se ele diz não faça festa clandestina, não deixe de usar máscara, se ele leva essa mensagem, aquela pessoa que é fã, ela tem uma maior probabilidade de obedecer ao ídolo do que ao governo, do que ao secretário, à polícia, o padre ou a imprensa careta. Então, o que eu quis ao apelar para esses ídolos foi que eles usassem o seu prestígio para poder ajudar a trazermos esse segmento que naquele momento era quem estava fora do combate. Os velhos estavam em casa, os frágeis estavam em casa, todos fazendo a sua cota de sacrifício, e a juventude estava na rua como se não houvesse pandemia. Infelizmente, houve uma reação desproporcional por parte da cantora. Eu não tinha intenção nenhuma de criticar a sua participação na pandemia. Ela fez algumas doações de colchões, de ajudas do ponto de vista financeiro, mas naquele momento eu não estava atrás disso. Eu queria algo mais. Eu queria um envolvimento pessoal do prestígio, da opinião, como tivemos da cantora de axé, a Daniela Mercury, que foi um exemplo de parceira no combate à pandemia. Daniela Mercury, todos os dias ela emitia as opiniões ajudando a salvar vidas, né? É esse tipo de participação que eu me referia. Agora, sobre a sua saída e a sua gestão, como é que o senhor avalia o seu trabalho à frente da Secretaria de Estado da Bahia? O senhor acredita que saiu com um saldo positivo nesses 7 anos como secretário? Olha, eu não posso avaliar o meu trabalho, né? A gente tende sempre a não querer achar que fez pouco. A gente pode analisar sob a ótica de números, né?
Nós tínhamos 2 máquinas de ressonância públicas no governo, hoje temos mais de 30. Nós temos hoje quase uma centena de aparelhos de tomografia em todo o estado da Bahia. Construímos e reformamos e ampliamos mais de 20 hospitais e maternidades novos, construímos 25 policlínicas, implantamos a saúde digital, enfim, uma série de ações que fazem com que a Bahia hoje tenha um patamar de oferta de serviços bem superior ao que tinha quando a gente chegou. Mas isso é um castelo que você vai construindo, cada um que vem coloca o seu tijolinho. Wagner e o secretário da época Sola fizeram uma grande parte do que nós temos hoje. Rui e eu fizemos uma parte e o próximo governador e secretário irão contribuir. A gente torce apenas que nós tenhamos sempre governadores com um viés social, né, que a gente possa ter na área da saúde o mesmo apoio que tivemos nesse governo de Rui Costa e de Jacques Wagner. O senhor tem desejo de voltar para a secretaria? Pensa que no futuro, quem sabe, o senhor acredita que poderia voltar para essa pasta? Eu acho que a vida é feita de ciclos, né? Eu cumpri um ciclo de contribuição, estou buscando envolver-me num outro nível para levar para o Brasil a experiência vitoriosa que tivemos aqui no estado da Bahia. Não tenho e nunca tive apego a cargo público, a nada material. Eu tinha minha vida de médico consolidada e eu, de forma autônoma, decidi trilhar por esse caminho. A decisão de participar de um cargo executivo não é minha, é sempre por convite de alguém. A decisão de buscar um cargo eletivo, essa é minha e das pessoas que me apoiam em busca de um mandato para que eu possa ter autonomia e independência de defender os meus pontos de vista e buscar ajudar Brasília a ter alguém que conheça profundamente o sistema de saúde e a assistência à saúde. Eu sou uma pessoa que sou egressa da prática médica, nos hospitais, nos ambulatórios, nos consultórios, conheço de dentro, por dentro, o sistema de saúde público e privado. E, portanto, me coloco numa posição ímpar para poder levar a opinião sólida, qualificada para Brasília. E como é que o senhor percebe que ficou a saúde da Bahia depois da sua saída da secretaria? Tem 7 meses que eu saí da secretaria. Tereza Paim, que era a minha subsecretária, assumiu o cargo de secretário sem um chefe de gabinete, acumulando os 3 cargos, e ela se desenvolveu excepcionalmente bem nesse período. Acho que ela foi uma excepcional secretária, conseguiu conquistar a confiança, a simpatia dos funcionários, da sociedade. Portanto, eu acho que o timão foi muito bem conduzido nesse período. Tem uma galera acompanhando a gente pelas redes sociais e um dos nossos leitores mandou uma pergunta aqui para o senhor. Vitor Santos perguntou se o senhor já vacinou os seus filhos. Quantos anos eles têm? Minha filha tem 26 anos, é médica residente de ginecologia em São Paulo, está vacinada, já teve Covid. Meu filho é estudante de medicina, no 3º ano aqui da Escola Baiana de Medicina, e também já tomou as 3 doses dele. E se eu tivesse filho pequeno, eu teria vacinado. Pegando o gancho nessa pergunta do nosso leitor, o prefeito Bruno Reis e o governador Rui Costa foram questionados sobre a vacinação dos filhos dele por causa desse discurso que se há de incentivo à vacinação das crianças. Como o senhor mesmo falou, se o senhor tivesse filhos pequenos, o senhor teria vacinado. Muitos profissionais de saúde criticam essa vertente, mas o senhor, como médico, né, como profissional de saúde, qual é a sua posição em relação à vacinação infantil? Eu sou a favor.
se você for garimpar a informação, no começo, quando se preconizou a vacinação das crianças, eu fui contra, porque não se havia ainda vacinado sequer 50% da população total. Então, se iria gastar vacina com uma população com um risco menor, enquanto ainda havia pessoas frágeis por tomarem ainda suas segundas doses. A partir do momento que nós atingimos uma taxa de cobertura vacinal superior a 70% com a segunda dose das pessoas mais vulneráveis, eu acho que a próxima população a ser vacinada, de fato, tem que ser a população que contrai o vírus, leva para casa, né? As crianças vão voltar para as escolas, estão voltando para as escolas, vão poder contaminar seus professores, vão poder contaminar seus pais, avós, familiares. Essa população precisa ser vacinada. Havia e há evidências de segurança de algumas vacinas em crianças, portanto não há receio algum. Há quem preconize, há quem afirme que o risco de desenvolver inflamação no coração, miocardite, a razão pela qual não se deve vacinar crianças. Eu sou uma das pessoas que mais estudou miocardite na Bahia, no Brasil, e eu posso lhe dizer que o risco de desenvolver miocardite em quem não tomou vacina é 17 vezes maior do que desenvolver vacina induzida pela miocardite. Portanto, ninguém deixa de dar vacina de sarampo, de gripe, uma série de coisas para as crianças por causa de efeito adverso. O perfil de segurança dessas vacinas tem sido bastante satisfatório, não há razão científica para se não vacinar. Crença e dogma é outra história. Aí já não é dentro de um pensamento científico. As pessoas podem acreditar no que elas quiserem. O senhor anunciou, né, a sua pré-candidatura a deputado federal. E desde então o senhor tem corrido atrás para oficializar, né, esse interesse da sua candidatura para ir para a Câmara Federal. Qual o objetivo do senhor indo por esse caminho? Meu objetivo é continuar ajudando a construir uma saúde pública e um sistema único de saúde mais fortes. Nós temos um sistema que no papel ele funciona muito bem, mas na prática ele é desfinanciado, né? Falta dinheiro, e ele é aplicado, ele é executado com muitas falhas. Aqui na Bahia nós conseguimos corrigir várias dessas falhas, ainda há muito o que se possa fazer, e eu acredito que a gente tem condições de continuar ajudando a Bahia e levar para fora da Bahia essa experiência vitoriosa que nós tivemos aqui na condução da saúde da Bahia. E nessa correria do senhor para oficializar a sua candidatura, a gente sabe que o senhor já conversou, né, com o MDB. O senhor já fechou esse acordo, esse acordo para a sua candidatura com o MDB? Tem outros partidos em mente? Eu já tive conversa com praticamente todos os partidos. Já tive conversas com o partido PP de João Leão, já tive com o PSD do senador Otto, tive com o Partido dos Trabalhadores, com o PL de João Gabacelar, já tive conversa com o PSB da senadora Lídice, e a conversa avançou mais com o MDB, e a gente está vendo aí como é que está o desenrolar. Tem muita coisa acontecendo. Uma hora vai ter união com o PSDB, outra hora vai ter federação com o União Brasil. Estou esperando essa poeira baixar para poder tomarmos uma decisão definitiva, mas eu fui muito bem acolhido pelo partido, o presidente Futuca, o secretário Juvenal, todos estiveram sempre muito me acolheram de forma muito carinhosa e respeitosa lá, o ex-deputado Lúcio. Numa entrevista recente, o senhor comentou que o senhor já tem o apoio aí do governador Rui Costa. E na manhã de ontem, o senador Jacques Wagner, do PT, disse que a sua candidatura é uma boa aposta. Ele comentou sobre o seu trabalho na secretaria e ainda disse que tem uma semente aí plantada que pode dar frutos, né? Mas ele também comentou que o PT
ainda não fechou com o MDB, que é aparentemente a sua primeira opção, né? O senhor acredita que esse acordo pode ser concretizado e que a sua pré-candidatura ela pode ser uma boa aposta para a união do MDB com a base do PT? Sim, eu acredito. Se eu não acreditasse que o MDB poderia vir para a base, eu não teria me lançado nesse, nesse projeto de tentar trazê-los para cá. Acho que o MDB tem uma história no Brasil que precisa ser recuperada, trazida à memória da população baiana. E tem esse partido que contribuiu tanto na época da ditadura, tem muito para contribuir pelo Brasil. É um partido muito interessante porque o seu espectro ideológico, ele, ele abrange tanto a centro-direita quanto a centro-esquerda e, portanto, nós temos condições de ter uma composição de pessoas com pensamentos mais diversos e isso é bastante estimulante. O senhor compartilhou nas suas redes sociais a fala do senador Jacques Wagner. Como é que o senhor vê esse apoio do senador para ir para a sua pré-campanha? O senador é um líder político exemplar, como poucos da Bahia, dotado de uma enorme habilidade de conseguir consensos. Tem sido para mim uma voz sempre de conselho, de orientação, e tendo ele construído o que construiu de capital político ao longo dos últimos 20 anos no nosso estado, qualquer palavra de apoio dele, de endosso à minha pretensão, reveste-se de um enorme valor para mim. E numa possível eleição, né, o senhor se elegendo e ele também se elegendo aí a governador, como é que seria essa parceria entre o senhor e ele aí futuramente? Eu espero que tenhamos a oportunidade de ter o presidente Lula sentado em Brasília, o senador Jacques Wagner eleito governador do estado, é a composição que se desenha até o momento, mas qualquer composição que venha a emergir desse grupo que está à frente da condução do governo do estado da Bahia, composto pelos partidos principais, Partidos Trabalhadores, PSD, PSB, PP, PCdoB, essa união de partidos com um viés social que nós temos aqui, quem quer que eles venham a indicar para governador merecerá da Bahia uma atenção especial, porque é um grupo que tem que tem serviços prestados ao estado da Bahia. Se vier a ser o senador Jacques Wagner, o nosso governador indicado pelo grupo e eleito, né, eu pretendo trabalhar muito próximo a ele, que é uma pessoa que tem um afeto, um carinho, uma admiração distintos, e poder representar o nosso estado em Brasília. Enquanto figura política, o senhor se enxerga de que lado? O senhor se enxerga como de esquerda, como de direita, como centro, como social? Vamos lá. Eu tive uma adolescência militando na esquerda, ao lado da igreja. A minha adolescência e juventude foram forjadas na época da ditadura ainda. E tendo sido criado num colégio católico, jesuíta, a minha forma de ver o mundo sofreu uma grande influência dos padres do colégio onde eu estudava. Eu tenho uma visão social, eu tenho um viés social, eu tenho uma preocupação com os mais necessitados. Isso faz parte de mim. Eu fui criado dessa forma. Portanto, eu não posso me considerar uma pessoa de direita, porque esse entendimento sempre está mais ligado àquelas pessoas que estão preocupadas consigo, com as empresas, com os CNPJs e não com os CPFs.
Eu entendo a necessidade do desenvolvimento econômico, mas esse desenvolvimento econômico ele tem que ser conduzido para beneficiar as pessoas e não criar uma estrutura que se auto-retroalimenta beneficiando apenas o capital. O senhor comentou que pretende, né, levar essa pauta da saúde para a sua futura legislatura, sua possível legislatura na Câmara Federal. Quais são as outras linhas que o senhor pretende seguir, se caso consiga se eleger deputado federal? Além de médico, eu sou um produtor rural, né? Eu trabalho na lavoura do cacau, que eu já estou há mais de 20 anos nessa área. Eu trabalho com a pecuária, tanto bovina quanto caprina. Eu crio uns bodinhos na fazenda já há mais de 15 anos. Eu também crio peixe, tilápias, em tanques. Então eu conheço bem a realidade da cacauicultura e conheço a realidade do semiárido baiano. Eu me considero um representante legítimo desses dois polos do meio rural, essas duas regiões. Eu não sou uma pessoa da soja, do oeste, não sou uma pessoa do agronegócio, mas os temas relacionados à produção rural, ao pequeno produtor, tanto dessa região da cacauicultura, quanto do tema do semiárido, são temas que eu conheço profundamente, toda a problemática, e pretendo ser um representante dessas duas condições da Bahia. O senhor aí como colegas, né, do senador Jacques Wagner e do governador Rui Costa, tiveram essa parceria aí durante muito tempo no seu mandato como secretário. Como é que o senhor enxerga a imagem da chapa Rui e Jacques Wagner no enfrentamento, né, dessa pandemia? O senhor acha que a imagem dessa chapa sai mais forte ou mais fraca da pandemia, em relação à pandemia? Não há dúvida que o governador Rui Costa teve um papel fundamental na condução da pandemia. Aqui na Bahia nós temos a segunda menor taxa de mortalidade de Covid do Brasil e isso não aconteceu por acaso. Isso aconteceu graças a um esforço muito grande nosso, do governo, em dispor de todos os recursos, do empenho pessoal dele, fazendo reuniões com os prefeitos. Portanto, o governador Rui Costa e todo o seu secretariado, o governo, saíram vencedores dessa pandemia. O senhor teve algumas polêmicas, né, como a gente comentou mais cedo, durante a sua gestão na secretaria. O senhor acha que todas essas questões que aconteceram durante o seu período de mandato podem atrapalhar de alguma forma a sua pré-candidatura, a sua candidatura a deputado federal? Olha, é uma pessoa que fica 7 anos na condução de uma das maiores secretarias e a secretaria de maior visibilidade durante 2 dos 7 anos e são capazes de apontar 3 ou 4 ou 5 polêmicas em que eu me envolvi. Eu acho que é muito pouco. Acho que o grau de exposição que eu me submeti, o número de opiniões que eu tive coragem de emitir e desafiar e das brigas que eu tive que comprar, se só me trouxeram 3, 4 ou 5 atritos, eu acho que isso foi muito pouco. Eu prefiro pecar por ter feito, né, do que me esconder na omissão de não fazer por medo de errar. Só erra quem faz. O essencial é você saber reconhecer seu erro e pedir desculpas por ter errado, né? A gente que é católico, todo dia de manhã, de noite, reza e pede a Deus para perdoar os nossos erros e perdoar as pessoas que erraram. Faz parte da vida. A gente tem que ter coragem de fazer. E para fechar, antes da gente trazer mais uma pergunta de um leitor, para fechar, o senhor acredita que toda a sua experiência, tanto como médico, como secretário de saúde,
pode ser um acréscimo na sua futura possível legislatura? Eu não tenho dúvidas. Quando eu entrei no governo, antes de entrar no governo, eu tive a oportunidade de jantar com o falecido professor Adib Jatene, que foi secretário de Saúde de São Paulo, foi ministro da Saúde, cirurgião cardíaco, e eu perguntei a ele: professor, o senhor acha que tem espaço ainda para um médico ser secretário de saúde, que talvez eu possa ser convidado lá na Bahia? Ele falou: meu filho, nada substitui a sensibilidade de um médico à frente da gestão da saúde. O difícil é achar um que queira largar tudo para poder entrar na gestão da saúde. Ninguém quer. Eu não tenho dúvida de que a minha bagagem de médico, de cientista, de gestor da iniciativa privada faz toda a diferença na hora que você entra no ambiente público. Pronto, a gente vai agora para a última pergunta de um dos nossos leitores. Reginaldo perguntou: secretário, se o senhor for mesmo pelo MDB, qual a sua ligação hoje com Gedel? Eu conheço Gedel e Lúcio há vários anos. Eu fazia parte da equipe que avaliava ele e o irmão como cardiologista. Depois, um colega meu cardiologista, José Carlos Brito, tornou-se secretário municipal de Salvador, indicado por Gedel, e nós tivemos oportunidades ao longo da vida de interagir. Conheço a família deles todas, são pessoas que são amigas minhas, e acho que ele teve um papel importante na construção do partido aqui na Bahia, assim como tem ainda hoje. O que aconteceu, as pessoas pagam pelos seus erros, ele está pagando, e a gente precisa reescrever, recuperar e reerguer esse partido importante aqui no estado da Bahia. Como eu disse, todo mundo tem o direito de pecar, se arrepender e, quando possível, pagar pelos seus erros em vida, paga-se e se recomeça uma vida diferente, com mais aprendizado. Doutor, ex-secretário de Saúde, pré-candidato a deputado federal Fábio Vilas Boas, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, por conversar com a gente, por dar esse momento aí para os nossos leitores conhecerem um pouco mais sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Foi um prazer conversar com o senhor. Para você aí que está acompanhando o nosso Pode Ver, a gente volta em breve, né? Daqui a um tempo a gente volta. Você sempre pode acompanhar a gente pelo portal www.venoticias.com.br, nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook também a gente está lá, e também no Twitter. Você pode acompanhar a gente. Muito obrigada. Se o senhor quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Eu quero agradecer a todos que tiveram a oportunidade de dedicar um tempo a assistir esse podcast, e desejar a todos que tenham aproveitado esses momentos aqui para conhecer um pouco mais sobre a forma nossa de pensar a vida e o mundo em que vivemos.